told your friend you're not okay? And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile. Conformar-se é submeter-se e vencer é conformar-se, ser vencido. Por isso, toda vitória é uma grosseria. Os vencedores perdem sempre todas as qualidades de desalento com o presente que os levaram à luta que lhes deu a vitória. Ficam satisfeitos. E satisfeitos só podem estar aqueles que se conformam, que não têm a mentalidade do vencedor. Vence só quem nunca consegue. Me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby, have a taste. All the highs and the lows. No, you'll... Quero trazer para vocês uma história que acho que todos conhecem. A história de Peter Pan. E o nome Peter Pan não foi escolhido por acaso. Nesses filmes antigos da Disney, eles nunca são. Pan é o deus de praticamente tudo. E por isso, Peter Pan é o dono da Terra do Nunca. Isso porque crianças são como Pan, são deuses de tudo. Elas podem ser qualquer coisa que quiserem, mas ao mesmo tempo não são nada além de potencial. E Peter Pan não quer abrir mão disso, já que sua visão de adulto é o Capitão Gancho. Quem gostaria de crescer para ser um Capitão Gancho? Um adulto mau que é perseguido por um crocodilo que tem um relógio no estômago? Isso é exatamente o que acontece quando envelhecemos. O tempo é implacável. Ele te persegue com o seu relógio que nunca para e vai te comendo aos poucos, tirando uma parte de você a cada ano que passa. E Capitão Gancho está tão traumatizado com isso que ele não pode deixar de ser maléfico. Então, Peter Pan olha para isso e pensa: eu não vou trocar minha infância por isso não. E ele não troca, mesmo quando teve a possibilidade de manter um relacionamento com uma garota de verdade, a Wendy. Ela decide crescer, mas ele decide permanecer imaturo, se contentando com a Sininho, uma fada sexy, que é a substituta da coisa real. Se você ainda não percebeu, a história de Peter Pan é a história do amadurecimento. É a história da decisão de se tornar um adulto, ou a de permanecer para sempre um adolescente. Você vai continuar vivendo cheio de potencial, mas sem conseguir fazer nada efetivamente? Ou vai se esforçar para ficar bom em algo, abrindo mão do seu potencial? Vai se trancar no quarto para ler livros de romance baratos ou ver vídeos de sininhos no celular, se é que me entendem? Ou vai se esforçar para conseguir um relacionamento? E repare que eu falei em abrir mão e se esforçar. Ou seja, para amadurecer, de uma forma ou de outra, você precisa sacrificar a sua potencialidade. E essa não é uma decisão fácil, mas, você querendo ou não, uma hora ela vai ser feita. Seguindo a ordem das coisas, teoricamente essa decisão viria aos 18, momento que acabamos a escola, saímos da casa dos nossos pais e vamos para o mercado de trabalho. Porém, o que está cada vez mais comum na nossa cultura são as pessoas ficarem mais tempo com os pais, fazer uma faculdade, mas não trabalhar, demorar para arrumar um relacionamento, e assim adiar essa maturidade, sem sofrer qualquer penalidade imediata. O problema é que quanto mais você nega a realidade, mais ela te bate na cara. Aos 25, ainda não é um grande problema não ter um emprego fixo e ser meio sem noção, já que você é jovem e ainda está cheio de potencial. Aos 30, parece que as pessoas já não estão assim tão empolgadas com você como antes. Aos 35, as pessoas já estarão pensando: pô, mas não é possível que depois de 10 anos você seja ainda apenas potencial. O que você tem feito nesses últimos 10 anos? Então, esse vídeo é um chamado para a sua consciência, para a sua parte racional. Você não pode atravessar o oceano a menos que esteja disposto a perder a praia de vista. Escolha seu sacrifício antes que você seja escolhido por ele. Um dia, você ainda é um adolescente cheio de potencial, que não sabe muita coisa, mas que pode ser qualquer coisa. Então,
Você vai e começa a se esforçar para aprender algo que o tira da praia, mas que te abre o mundo. Escolha qualquer profissão, qualquer mesmo. Se você for muito bom naquilo, você acaba sendo mais do que aquilo. Pense em uma empregada doméstica, por exemplo. Você pode ser uma pessoa mediana, que vai ter que trabalhar muito e ganhar um salário mínimo para isso. Mas você pode ser tão boa nisso, não só no seu trabalho, mas também em fazer contatos, fazer um bom marketing, na escolha da sua postura profissional, na escolha da cidade onde vai trabalhar e em tantos outros aspectos, que você seja escolhido para um trabalho melhor. Nesse instante, por exemplo, existem mordomos fazendo cursos de mais de 10 mil reais, pagos pelo patrão. É a escolha de Peter Pan e de Wendy. Você vai continuar até quando nessa terra de infinitas possibilidades, mas que na verdade só existe na sua cabeça? Ou você vai se tornar a pessoa que você sempre quis ser no mundo real? Vai ser um adolescente de 30 anos ou vai se tornar um adulto maduro e responsável? Escolha o que vai querer sacrificar: a sua infância ou a sua vida? Um grande abraço. Olá, eu sou Cássio Augusto, eu sou terapeuta e hoje nós vamos continuar falando sobre maturidade versus imaturidade. E para isso nós trouxemos a história do Peter Pan. E a gente vai falar um pouquinho do que seria a síndrome de Peter Pan, tá? Então, Peter Pan é uma história que é simbólica, que fala sobre a Terra do Nunca. E o Peter Pan, ele simboliza dentro da Terra do Nunca, junto com ele mesmo, a Sininho, o Capitão Gancho, todas as faces de uma mente infantil. Em outras palavras, não pense numa mente infantil apenas numa mente de pessoas infantilizadas. Todas as pessoas, num grau maior ou menor, têm cognições infantilizadas. Vou dar um exemplo. Por exemplo, veio a Monja Coin na minha mente. Não sei se vocês a conhecem, mas ela é a primeira mestra budista do Brasil. E eu tive o prazer de conhecê-la pessoalmente. E aí você pode pensar, a Monja Coin, ela é plena em todas as suas cognições? Obviamente que não. Ela mesma fala que ela briga com os doces, ela briga com cuidado com o corpo dela. Então ela não tinha, ela relatou um momento que ela pega a herpes zoster, ela toma o rosto dela por baixar a imunidade, por ela estar trabalhando demais, viajando demais, enfim. Então todo mundo, num grau maior ou menor, é negligente com as suas cognições. E num grau maior ou menor, é infantil com as suas cognições, ou maduro ou imaturo. Se eu pensar no que é o ser humano, a gente tem que pensar numa equalização. Você é uma equalização, você é um painel de equalização gigantesco, onde cada equalização é mais amadurecida ou menos amadurecida. E como exemplo da monja, eu dei, ela é mais amadurecida para algumas coisas e menos amadurecida para outras. Então, por que todo ser humano ele é precioso? Ele dá ao mundo coisas que ninguém mais pode dar. Por justamente isso. Quando ele está preso em algumas cognições, as outras não aparecem, nem se sobressaem, elas se congelam, elas frisam. E ele fica vivendo aquela pequena equalização ali, aquele pequeno cantinho de equalização. Aí você fala, então, passei a vida toda deprimido, então perdi, eu não tenho qualidades, porque eu não desenvolvi as outras. Só que não, porque às vezes o sofrimento, quando você destrava essas equalizações, as outras afloram e crescem rapidamente. Às vezes numa velocidade infinitamente maior do que você se fosse adolescente e viesse vivendo isso. Então, gente, não tem momento, como é que eu vou dizer, certo ou errado para despertar. Não tem tarde demais. Tarde demais são os últimos suspiros na Terra. Aí é tarde demais mesmo, não tem muito o que fazer, fato. Caso contrário, em qualquer momento, em qualquer idade, você pode despertar
destravar essas cognições que estão travadas ou ignorá-las e eu começar a olhar as outras, e aí você vai conseguir fazer aquilo que você veio no mundo para fazer. Então, eu sou melhor ou pior que a Monja Coin? Não, não dá para dizer isso. Eu posso dar ao mundo mais coisas do que ela? Posso, como também posso não dar. Você entende? Mas o que ela faz é público e notório. Eu sou uma pessoa que estou no laboratório fazendo alguma coisa. O que você estiver fazendo nesse laboratório pode repercutir muito maior lá na frente do que tudo que a Monja Coin fez publicamente. E eu não estou desmerecendo a monja, e também não estou dizendo que alguém é melhor ou pior do que ela. Eu só estou dizendo que cada um tem um papel. E é esse papel que define quem somos. E somente esse papel que vai dizer lá na frente, bem lá na frente, que talvez nem nós mesmos podemos avaliar, quem foi. E nem precisa dessa classificação, tá? Mas o ser humano adora. Quem foi o, entre aspas, melhor, quem foi o pior. Lembrando que olha que classificação horrível, que a gente precisa ter na nossa mente, não sei pra quê. O melhor, o pior de quê? Baseado em quê? O que é o maiorzão de todos? Então a gente tem que ter uma referência. E quem que é o piorzão de todos? Até quem faz coisa ruim faz coisa boa. Porque quem faz coisa ruim, às vezes, mostra o quão ruim ele é e também revela todos os ruins próximos a ele. Então, alguma coisa o ruim faz, assim como o bom. Então, não existe o bom perfeito, não existe o ruim perfeito. Vocês entendem isso, gente? Então, essa história ela é interessante porque ela vai nos chamar a atenção. Na Terra do nunca, somos deuses. Nós somos deuses da nossa mente. Podemos ser o que quisermos ali, mas no sonho, na imaginação. Na realidade, gente, somos potencial. Nosso potencial está ali. Nossas habilidades cognitivas estão ali, nos aguardando, para que você desperte e comece a estimulá-la, a amadurecê-las. É isso que a gente está trabalhando aqui. Então, Pan, ele não quer amadurecer, ele não quer crescer. E ele vê no antagonismo dentro da mente dele mesmo, no outro lado da moeda, da mente dele, ele vê Gancho, um adulto que está sendo a todo momento perseguido por um crocodilo com um relógio dentro, que simboliza o tempo nos consumindo. Então a escolha nós vamos ser consumidos pelo tempo, fugirmos de amadurecer essas cognições e vamos nos apegar em cognições infantis, que a gente trabalha mais ou menos, que dão aquela dopaminazinha gostosinha, mais temporária, que a gente se desgasta numa fonte dopaminérgica até o talo, e aí até o esgotamento. Então descobrimos o prazer de comer, comemos muito. Descobrimos o prazer do sexo, a dopamina do sexo, que dá vontade, muito. Do jogo, muito. Das relações infantilizadas, de diminuir os outros, de colocar os outros para baixo, muito. Aí essas são as piores, porque desgastam as relações próximas a você, dificulta as relações, dificulta o laço. Bom, gente, o que é fato? O tempo é implacável, ele nos alcançará, quer queiramos ou não. A pergunta a escolha o que vamos fazer desse tempo? O que podemos fazer deste tempo? E o tempo, gente, ele vai te comendo aos poucos, ele vai te consumindo, ele vai te levando, tirando parte de você ano a ano. Gente, o Gancho está tão traumatizado com isso que ele não consegue deixar de ser maléfico. Ele representa um lado da nossa mente que é a seguinte: o nosso Gancho, ele é ruim conosco. Porque o adulto que somos não é um adulto pleno, não é um adulto completo. É um adulto infantilizado. Mas somos adultos. Então, o Pan, a criança, não satisfaz as necessidades do adulto. Ele não é fonte dopaminérgica suficiente para o adulto. O adulto precisa habilitar novas cognições para que ele seja pleno e capaz de fazer algo que dê um retorno para ele, que dê aprovação, que
que seja suficiente para retroalimentar a dopamina, uma dopamina mais permanente, uma dopamina que não desgasta a mente, que não vai até o esgotamento da fonte dopaminérgica, você entende? Você precisa se cercar de várias fontes dopaminérgicas saudáveis, mais saudáveis. Essas não são ruins, só que você não pode fazer demais. Se você fizer demais, elas cobram um preço, tem consequência. O PAN, gente, ele não quer trocar os prazeres fáceis, ele não quer dispensar a sininho, ele não quer parar de ver uma Netflix e produzir algo significativo para ele, pegar um livro, estudar, pegar um livro e ler, começar a descobrir coisas novas, experimentar coisas novas. A mente prefere sentar no sofá e entrar num processo doentio diário de se afundar no sofá. Essa é a questão. Sinais de maturidade. Reflexão. Antes de tomar qualquer atitude, você pensa sobre os pós e os contras. Afinal, a impulsividade nunca levou ninguém a lugar nenhum por muito tempo. Sinais de imaturidade. Perspectiva. Aquele que ainda não amadureceu geralmente enxerga o mundo somente pelo ponto de vista dele. Falta humildade para aceitar opiniões diferentes e para aprender. Um grande sinal de maturidade também é a reflexão. Então, o que é refletir? Refletir é pensar antes de agir. É não agir pela impulsividade, reagir. É parar, se distanciar, é o observador com a metacognição, se distanciar e de repente ter uma atitude diferente daquela que você queria ter num primeiro momento. É segurar o impulso. Então, essa capacidade é uma capacidade bem madura que a gente vai desenvolvendo com o passar do tempo. E ali tem... E qual o sinal de maturidade? É a perspectiva. E aí vamos pensar assim: somente a minha perspectiva é boa. Somente a minha perspectiva funciona. Você quer impor isso ao outro. Você não aceita o que é novo. Você não aceita o que é diferente. Então, você não aceita a opinião de ninguém. Nunca com você é um diálogo. É sempre um embate. É um argumento. É uma coisa que você cospe no outro e fala: aceita, seu imbecil, seu inútil, seu idiota. Então você vai nessa linha doente de diminuir o outro e enaltecer você. Só o que você pensa vale. Você nunca abre espaço para o outro falar. Você nunca abre espaço para ouvir. Continua sendo um pequeno copo cheio. Você entende? Então procurar ter outras perspectivas de ideias, de mundo, de vivências. Quanto mais eu entro em outras culturas, entendo outras culturas, acho interessante, busco o que me interessa dentro daquilo. Ao invés de já falar: não, odeio coisa mexicana, odeio comida mexicana. Não experimentou nenhum prato para falar. Ou experimentou um, achou horrível. Experimentou um com muita pimenta e já achou horrível. Existe o prato sem a pimenta, existe a pimenta mais fraca, existem outros pratos, você entende? Isso é só um exemplo, tá? De comida, pode ser para qualquer coisa da vida. Então, abra a sua perspectiva do mundo, tente ver as realidades, não a árvore. Lembra que eu falei? A verdade se esconde atrás de uma árvore fininha, e quando você olha para a verdade, você vê a árvore fininha. Então, tente olhar um pedacinho do senso comum, fora um pouquinho do senso comum, um pedacinho da realidade que ela vai se apresentando. E aí você vai aumentando a sua perspectiva. Então, em outras palavras, a imaturidade é não ter perspectivas, é congelar as perspectivas. Tudo bem, gente? Sinais de maturidade, compreensão. Com o desabrochar da maturidade, é possível começar a entender que o sucesso do seu colega de trabalho ou familiar não lhe diminui de forma alguma. Portanto, é preciso comemorar com eles. Compreender é ir além, ver o que os outros viram
e um pouco mais. Somar ideias e perceber algo novo. Agir, movimentar para entender, para aceitar o comum. Ser humilde e inconformado. Sinais de maturidade. Sonhador. Muitas das pessoas que ainda precisam evoluir no quesito imaturidade dos desejos tendem a sonhar mais do que realizar. Por isso, vivem em um mundo de ideias que não conferem com a realidade. Mas não querem mudar isso, pois são orgulhosos demais para abandonar seus ideais. Um dos sinais mais interessantes de maturidade é a compreensão. E o que é a compreensão? Ela engloba duas qualidades interessantes, a humildade e a inconformidade. Eu sou humilde o suficiente para dizer que eu não sei e que eu quero aprender, e eu não me conformo com essa realidade. Eu quero entender melhor, eu quero saber. É a qualidade do cientista, vamos dizer assim, mas que todos nós temos e devemos promover. Então, o que eu ganho com a compreensão? Então, eu consigo perceber que as pessoas não são, à minha volta, elas não são ameaça. Eu posso comemorar junto com elas. Se elas crescem, se elas ganham, eu posso comemorar, porque eu tenho essa mesma capacidade. Eu não sou maior nem menor do que elas. Vocês entendem isso? Então, compreender é ver além, é ver o que está por baixo das coisas, é começar a compreender melhor a sua vida e atuar sobre ela. E aí você ganha com isso, a sua cognição ganha com isso. E o que é um sinal de maturidade aqui? Sonhador. Gente, a qualidade de ser sonhador é muito bacana. Só que quando que ela ela passa de ser interessante para não interessante? Quando eu sonho demais, quando eu não consigo realizar. Porque eu preciso sonhar, mas eu preciso também ter condições, e a compreensão vai ajudar, de fazer com que aquilo se torne realidade. Porque o que eu preciso? Eu preciso de aprovação, eu preciso que as coisas que eu faço, que eu proporciono para esse mundo, faça sentido, funcione, para que alguém me diga, nossa, muito bem, parabéns, olha que legal, para que você pegue aquilo e consiga se retroalimentar. Vocês entendem? Então, o sonhador e quando que eu sei que está errado, que não está funcionando? Porque não evolui, não vai para frente, você se frustra. E aí o que acontece? Se a cognição falha do orgulho grudar em você e você ser um sonhador, você vai ser inflexível, você não vai aprender com os erros. Logo, você não vai conseguir corrigir, não vai conseguir melhorar. Então, o sonhador, ele acaba atrapalhando que as outras cognições se desenvolvam. Então, o que eu preciso? Eu preciso ter um certo equilíbrio entre compreensão e sonhar. Vocês entendem? Uma pessoa madura consegue perceber isso com o passar do tempo. Ela consegue ver que o que ela está fazendo não está dando certo. E, opa, mas tem alguma coisa errada aqui, onde que eu estou errando? E aí fazer essa autoanálise, voltar para si e se perceber e fazer algumas correções. Isso o sonhador ele é incapaz de fazer, porque ele não sai do universo do sonho. Você se identifica com o sonhador? Comece a pensar, comece a imaginar, comece a trazer a sua habilidade, compreensão para atuar sobre esse sonhador. Tudo bem, gente? Se pegaram? Então vamos lá.